Oi, tudo bem? Você já se perguntou como a União Europeia tenta harmonizar as políticas de cibersegurança nos Estados-membros? Eu sou Isadora, sou da quarta fase de Relações Internacionais da UFSC e hoje eu vou falar sobre a União Europeia e a cibersegurança, o papel da ENISA no auxílio e na delimitação de políticas de cibersegurança dos Estados-membros. De acordo com a Comissão Europeia, a cibersegurança comumente se refere às proteções e às seguranças que podem ser usadas para proteger o domínio cyber, tanto no campo civil quanto no militar, daquelas ameaças que são associadas ou que podem prejudicar as redes interdependentes e as infraestruturas de informação. Devido à natureza transfronteiriça da segurança cyber, a União Europeia argumenta que apenas os Estados-membros não possuem os instrumentos necessários para resolverem esses problemas, e por isso tem se oferecido para coordenar essas informações sobre ameaças cyber, providenciar análises situacionais e coordenar as ações através de órgãos especializados, como a ENISA e o EC3. Essas ações não substituem as iniciativas dos países, mas mostram-se como uma solução para resolver as suas limitações, visto que o nível nacional se mostrava insuficientemente equipado para resolver as ameaças crescentes no setor. Assim, há uma clara percepção de que a cibersegurança não pode ser controlada apenas pelas instituições estatais, e por isso necessita de colaborações em todos os níveis. Nesse contexto, a segurança então deve ser entendida como colaborativa, preventiva e resiliente. Para isso, a governança da cibersegurança deve ser mantida pelos Estados-membros, enquanto a União Europeia apoia a melhoria de suas capacidades, garante a consistência entre as suas ações e facilita a coordenação entre eles. A digitalização da economia europeia criou novos desafios e oportunidades que deveriam ser abordadas pelas instituições europeias e os governos dos Estados-membros, desde a ameaça do cybercrime até a criação de uma maior confiança por parte dos consumidores no uso do mercado digital. Não só isso, é importante observar como a própria segurança europeia se torna digitalizada, de modo que se torna necessário o desenvolvimento de novas políticas dedicadas à gestão desses sistemas. No nível estatal, as preocupações com a soberania digital e a cibersegurança iniciam-se na França, um pouco antes de 2010, por conta de preocupações com a perda de dados e de competitividade econômica frente aos Estados Unidos. Alguns anos mais tarde, essas preocupações também surgiram na Alemanha, com foco em proteger a infraestrutura nacional de TI, em desenvolver tecnologias de segurança, reduzir a transferência de dados para além das fronteiras da União Europeia e diminuir a dependência tecnológica de países que não eram membros da União. Ambas as iniciativas trouxeram o debate para o nível da União Europeia, e os dois países afirmavam que a única maneira de conseguir atingir esses objetivos era agindo de maneira coletiva e não simplesmente nacional. Em 2013, a ministra da Cultura da França se pronunciou, dizendo que se a União Europeia não agisse para proteger a sua soberania nacional, em pouco tempo a França e a própria União Europeia se encontrariam como uma colônia do mundo digital. Logo, a cibersegurança pode ser vista então como um pilar para a própria soberania europeia, e para isso a coerência entre os membros se torna necessária. Bom, falando um pouco sobre a União Europeia como um agente de cibersegurança, a visão do bloco sobre que tipo de ator internacional e até mesmo que tipo de ator securitário que ele quer ser, demonstra que as suas intenções são de serem capazes de coordenar as ações dos Estados-membros de forma a proteger a União e os seus cidadãos, das ameaças de segurança, como cyberataque, cybercrime e até mesmo a dependência tecnológica externa. Ainda assim, a União Europeia sofre de algumas limitações que influenciam a sua capacidade de se comportarem como um cyberpower, principalmente a questão da heterogeneidade entre os membros e as suas respectivas políticas e instituições nacionais de cibersegurança. Somado a isso, a natureza civilizatória do bloco pode ser capaz também de deslegitimizar o seu papel como um provedor de segurança, enquanto a OTAN, por exemplo, pode ser vista como um ator mais legítimo no que diz respeito à cibersegurança, devido à sua própria natureza como órgão. Até mesmo por isso, a União Europeia tende a recorrer ao seu soft power, criado pela própria difusão de normas europeias e a sua capacidade de encorajar a socialização entre diferentes atores europeus para agir como um agente de cibersegurança. Bom, falando um pouco sobre a ENISA, ela tem o objetivo
de ser um ponto de referência para os governos nacionais. Ela é uma agência descentralizada que garante a segurança das redes e das informações dentro da União Europeia e contribui para o melhor funcionamento do mercado interno. Ela foi fundada em 2004 e, com o passar dos anos, a agência viu seu papel nas políticas de cibersegurança europeias crescendo cada vez mais. E apesar de inicialmente ser criada apenas como um órgão consultivo, ela tem também realizado algumas tarefas operacionais importantes para o auxílio dos países nesse setor. O propósito da ENISA é visto como semelhante ao da própria União Europeia como um agente de cibersegurança. A agência é vista como uma facilitadora e uma reguladora, o que corresponde a esse soft power do bloco no que diz respeito à harmonização de políticas nacionais de cibersegurança, o que pode ser visto até como uma resposta à falta de legitimidade que a União Europeia possui como uma potência cyber e também à heterogeneidade das políticas internas dos membros. Então, basicamente, a ENISA prepara os agentes de cibersegurança por meio da difusão de informação das boas práticas e também desenvolvendo parcerias público-privadas. Justamente por isso, ela funciona como uma base para a ciberdefesa. No entanto, a agência sofre de algumas dificuldades. A primeira delas se dá justamente por conta de sua característica formativa. A ENISA, ela não é um órgão permanente, e por isso a sua atuação precisa ser renovada com o passar dos anos, além de passar por algumas reformas, o que pode atrapalhar o seu desempenho e também diminuir consideravelmente o seu orçamento anual. Outra questão, que já foi abordada um pouco aqui, é a falta de homogeneidade nas políticas dos Estados-membros, o que afeta na própria capacidade dos países de seguirem as recomendações. Mas somado a isso também, alguns dos tópicos propostos pela ENISA são pouco claros, o que causa algumas vezes uma certa relutância dos países em seguirem essas recomendações. Agora, para finalizar, é interessante fazer uma pequena análise da importância dessas instituições e da delimitação de políticas coletivas de cibersegurança no contexto atual. Como já foi abordado, inicialmente França e Alemanha observaram que, para agir de forma eficaz na cibersegurança, ações apenas nacionais não teriam um resultado satisfatório, também por conta da própria natureza interestatal do bloco, que faz com que políticas econômicas e securitárias, por exemplo, já fossem em algum nível comum a todos os países, enquanto as questões cyber, que diziam respeito também a essas políticas, não eram homogêneas no bloco, e na época eram até mesmo embrionárias no ambiente nacional. Assim, eu acredito que, olhando para todas essas informações, é possível dizer que ter um órgão responsável pela difusão da informação da cibersegurança, pela facilitação da implementação de políticas nos estados e pela harmonização dessas políticas é muito importante não só para os governantes, políticos e grandes empresas, mas também para os pequenos e médios empresários e para toda a população. Para embasar isso, podemos analisar o IT Risk Assessment da ENISA. Essa avaliação de risco tem o intuito de identificar e priorizar os riscos de modo a proteger os investimentos e os negócios realizados no ambiente digital, principalmente a computação em nuvem. O problema é que conduzir uma avaliação de risco pode ser um processo desafiador, visto que as orientações demandam profissionais especializados e um tempo relativamente longo. Basicamente, questões que não são aplicáveis para pequenas e médias empresas, já que elas possuem recurso e tempo limitados. Com isso, surge a necessidade de encontrar uma boa avaliação de risco que ajude essas empresas, já que esse é um procedimento que pode prevenir diversas questões de cibersegurança, até mesmo as ameaças e os crimes, e que, ao mesmo tempo, seja acessível para essas empresas. A avaliação de risco da ENISA, então, é feita por meio de diversas recomendações, de um mapeamento do impacto negativo e de uma escala para analisar os riscos, além de categorias para separar os diferentes riscos. Cada categoria de risco inclui outras categorias para auxiliar nessa avaliação. Com isso, os pequenos empresários são capazes de melhor proteger suas empresas de ataques, mesmo não possuindo todos os recursos que normalmente seriam necessários. Isso tudo demonstra a importância da agência nos menores detalhes da cibersegurança. E não só isso, porque em 2021, 60% das pequenas e médias empresas sofreram pelo menos um cyberataque e 18% delas sofreram 6 ou mais, o que demonstra que existe sim uma crise e um problema dentro do ambiente cibernético que não afeta apenas os governos e as grandes empresas. Ainda assim, há muita dificuldade por parte desses empresários de saberem quais são as medidas necessárias para resolver isso, e a ENISA desempenha justamente esse papel. Bom, seria isso por hoje. Muito obrigada por assistir.